Você sabia que você precisa escolher, você precisa analisar o ambiente que você vive, as pessoas com quem você convive, para você ter sucesso na sua vida? Para você que é nova no canal, seja bem-vinda. Eu sou a Silmara Nunes, personal bronze há 9 anos do blog Você Bronzeadora. Esse vídeo aqui, eu escolhi esse assunto com muito carinho, porque eu quero falar do nosso desenvolvimento pessoal, tá? É muito importante a gente estar buscando sempre conhecimento, a gente está evoluindo, né? Aprimorando, expandindo a nossa mente para novos ares. A gente tem que procurar situações, pessoas, circunstâncias para a gente poder crescer. Então, primeiramente, eu quero contar para vocês uma situação da minha vida que eu acho muito interessante eu compartilhar com você para você entender essa mensagem que eu quero passar para você. Quando eu fui fazer o meu segundo grau, né, já falava segundo grau na época, então quando eu fui fazer o meu segundo grau, era contabilidade, científico e magistério. Então, olha só, as minhas amigas, eu e as minhas amigas, nós escolhemos fazer magistério. Então, naquela época, quem fazia magistério não ficava muito tempo desempregada. Assim que você começava a fazer magistério, você já podia pegar a sala de aula, já podia dar aula. Então, eu pensava já nessa oportunidade de trabalho. Eu era bem nova e eu falei, vou fazer magistério, vai ser muito legal. Já começo a dar aula e aí as minhas amigas todas foram fazer magistério. E quando eu pensei em ir junto, a minha mãe não deixou. Nessa época, a minha mãe me brecou e ela falou, você não vai fazer magistério, você vai fazer contabilidade. Na cabeça da minha mãe, o professor ganhava muito mal, o professor era desvalorizado, ainda é, né, infelizmente. Mas ela não queria me ver numa sala de aula. E ela não queria que eu fosse professora. Na cabeça dela, eu tinha que fazer contabilidade, porque ela sonhava que eu ia ser uma gerente de banco. Então, essa era a realidade da cabecinha dela, portanto, ela não deixou eu fazer magistério. Eu sempre ouvi a minha mãe. Eu era aquela ovelha negra, batia o pé, pulava alto, mas eu obedecia a minha mãe. Tô brincando, gente, eu não era ovelha negra. E aí aconteceu, eu fui fazer contabilidade. A partir desse momento, eu fiz contabilidade, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, e aí eu me formei e pronto. Eu não vi expectativa de nada, eu não tinha referências de nada, eu não tinha pessoas próximas de mim que eu admirava, eu não tinha companhias, sabe, os lugares que eu ia, da minha família, por exemplo, ninguém como referência, que convivesse comigo, que tivesse um nível superior, que fosse isso ou aquilo, que eu pudesse olhar e ter como referência. E eu fiquei nessa época que eu concluí, né, esse meu estudo de contabilidade, técnico em contabilidade, eu fiquei muito perdida. Não sabia de verdade o que eu ia fazer, o que eu ia ser. Na verdade, nesse momento, nem pensar, eu pensava em faculdade. Não pensava em fazer faculdade. Silmara, o que você quer ser? O que você pensa em fazer? Não sei. Não sei. Assim, por mim eu ia parar ali e pronto. Então, isso aí foi um momento muito sério, né, na vida de um jovem. É muito diferente quando você está próximo de pessoas que fazem alguma coisa bacana, que querem, então estão preocupados com o futuro. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está aí convivendo com vários jovens que você conversa com uma pessoa, se ela tiver essa estrutura, se ela tiver um convívio com pessoas que estão buscando melhorar dentro da própria família, inclusive, ou que tem alguma referência, com certeza ela vai despertar muito cedo o interesse, o desejo em fazer alguma coisa na vida. E eu não tive isso aí. Então, por falta de disciplina minha, por falta de interesse meu, então assim, nessa época foi uma época muito complicada, muito difícil para mim. Fiquei muito tempo assim, totalmente perdida, não estudava.
Aí eu parei o estudo, eu podia muito bem ter feito o magistério, eu estaria trabalhando, então foi um momento que eu parei, mas eu pensava, poxa, por que eu não fiz aquilo? Não era para eu estar assim, era para eu estar trabalhando, era para eu estar numa sala de aula, e não é que eu tinha o dom, que eu sentia desde criança que eu queria ser professora, não era isso. Acontece que era uma oportunidade para mim sim naquele momento. E aí eu perdi essa oportunidade, eu fiquei chateada, eu fiquei muito triste, fiz o que a minha mãe pediu, né? Eu fiz o que minha mãe mandou e aí dali em diante eu me vi ali sem perspectiva, sem algum sonho para me alcançar, eu queria ser isso ou aquilo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É muito importante a gente estar no meio de pessoas, conviver com pessoas ou ter uma pessoa que você admira. Quando você convive, fica mais fácil, está perto, está muito próximo de você ver, né, o que a pessoa passa no dia a dia, aí você começa a espelhar. Mas isso nada impede de você ter alguma imagem, alguma pessoa, você se espelhar em alguém que você não conhece pessoalmente. Pode ser qualquer pessoa que exista, que deu certo, que tem o gosto da vitória, que conseguiu conquistar as coisas e você ter na sua mente, pelo menos, aquilo ali como um espelho, para você se espelhar, para você estudar a vida dele como foi, ou a vida dela, para você ver o que ele percorreu, e isso aí é muito importante. Hoje eu sou mãe, né, de 3 adultos, eu tenho 2 netinhas, a minha cabeça é totalmente diferente e dessa forma eu tenho o meu comportamento com os meus filhos, né, com essa visão totalmente diferente do que a minha mãe me tratou na época. E não foi culpa da minha mãe, não foi ruindade da minha mãe, era a limitação que ela tinha, né? O que ela entendia como vencer na vida, era o que ela tinha, por ser muito limitada pelo conhecimento, por não ter expectativa. Então isso aí vai passando de geração para geração. Chega uma hora que para, graças a Deus, né? Chega uma hora que para, porque aí a pessoa tem a chance de conviver com outras pessoas e querer ser diferente. Mas até chegar em mim não foi desse jeito. Então, da minha avó foi de uma maneira que passou para minha mãe, e aí a minha mãe, com esse comportamento, ela veio e me tratou dessa forma, tá? A ambição dela era essa, que eu fosse gerente de um banco. E aí ela me podou quando eu quis fazer magistério. Aí ponto. Onde eu quero chegar com isso? Passaram-se os anos, né? Passaram-se os anos, eu casei, aí eu passei no concurso público e aí eu fui trabalhar. Lá naquele concurso, eu fiquei muito feliz, graças a Deus, eu tinha o instituto onde eu tinha assistência médica, os meus filhos assistência médica. Eu trabalhava numa sala, sentadinha, com ar-condicionado, tudo bacaninha, muita gente queria conquistar esse espaço, esse concurso público, certo? Para mim foi uma felicidade. Eu era administrativo, mas eu era concursada. Então, para mim foi um momento de muita gratidão, muita felicidade, claro, e sempre vou reconhecer isso. Mas o que acontece? Lá dentro do concurso, enquanto eu estava na prefeitura, eu tive a sorte, a bênção de Deus, de trabalhar com pessoas que ganhavam mais do que eu na minha sala, né? Então ganhava assim, 200% a mais do que eu. Então eu tinha a minha mesinha e eu ganhava, por exemplo, na época eu ganhava R$600, era o salário mínimo. Eu ganhava R$600. Uma amiga minha, que a mesa dela ficava do lado, logo ao lado da minha, ela ganhava R$1.200. E eu achava o máximo aquela minha amiga ganhar R$1.200. Falava, nossa, R$1.200. Poxa, que salário bom, que legal. E é uma pessoa que a gente fez amizade e eu tinha muita admiração por ela. Só que a minha sala, onde eu trabalhava, ela era colada numa sala muito grande, onde aquela sala tinha muitos profissionais, muitos. Eu não sei exatamente quantas pessoas tinha naquela sala, mas todos eles eram os fiscais de renda,
né, da prefeitura. E fiscal de renda ganha muito bem. Então, o que acontece? Enquanto eu ganhava 600 e eu admirava aquela minha amiga que ganhava 1.200, eu fiz amizade com esse pessoal aqui da sala ao lado. Então, aquilo ali passou a ser o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de festa. São pessoas que eu passei a conviver. Sabe, ali naquela sala, eu fiz amizades que até hoje eu tenho de pessoas que são muito importantes para mim, embora eu não tenha convivido muito, principalmente depois que eu saí da prefeitura, mas que tiveram uma importância muito grande na minha decisão, na maneira que eu pensasse, nos valores que eu passei a formar. Então, o que acontece? Eu ganhava 600, a minha amiga 1.200. E eles, eu não sei se tinha a ver alguma coisa com produtividade, mas alguns ali ganhavam 12 mil, 15 mil, 18 mil. E era muito dinheiro, porque é ainda muito dinheiro. E eu ficava assim, sabe, totalmente assim, encantada com aquela possibilidade. Eu falava assim, nossa, mas 15, 12 mil, 18 mil é muito dinheiro. E aí, enquanto isso, eles, como amigo meu, né, no meu dia a dia, chegava às 7h30 da manhã, saía às 5h30 da tarde, é muito tempo junto. Aquelas pessoas falavam na minha orelha, Silmara, você é casado, você tem filhos, você não pode ficar, né, ganhando o que você ganha, você precisa estudar, você precisa correr atrás. Você está aqui no concurso, graças a Deus, mas você não pode ficar aí e achar que isso é normal, que isso é legal e que você vai ficar aí para sempre. E eles falavam para mim, Silmara, nossa, você precisa estudar, você é muito inteligente, você se comunica, você é amigona. Então, assim, você precisa correr atrás de muitas coisas boas que existem. Você não pode parar e achar que isso aí é bom para você. E eu estava naquele momento, assim, né, curtindo o meu serviço, graças a Deus, poxa, mas eu sou uma pessoa inteligente. É impossível você não ver que, com certeza, um salário ali de 1.200 era muito melhor do que o meu. Um salário de 12 mil, 15 mil, 18 mil era muito melhor do que eu tinha. E que se eles trabalhassem daquele jeito, se ela trabalhava daquele jeito e ela tinha condições de ganhar o que ela ganhava, eu também podia fazer isso. Não era do outro mundo, não era nada assim que eu não pudesse alcançar também. E aí esses meus amigos passaram a colocar na minha cabeça diariamente. A gente almoçava junto, às vezes rolava alguma festa, e aí eu estava sempre junto. E isso aí foi um momento, assim, de muita importância na minha vida. Durante aquele tempo, né, o que você conversa no dia a dia, o tipo de pensamento, o tipo de comportamento, a maneira que eles veem a vida, o projeto de vida, os planos, metas, isso aí, dependendo do lugar que você está, com as pessoas que você convive, você não vai ouvir isso. E isso é muito triste. Infelizmente, não vai abrir a sua mente para chegar num tipo de conversa dessa, né, que eu participava. E aquilo ali foi o suficiente para eu olhar para mim e falar, pera lá, não tá legal assim, vamos melhorar. Aí não deu muito tempo, alguns meses, eu já me inscrevi, já fui fazer a minha faculdade, eu fiz a faculdade, então aquelas pessoas ali, que estavam ali muito próximo de mim, conseguiram me influenciar de um tanto que eu corri e fui fazer faculdade. Lá na faculdade foi outra bênção que eu tive de me aproximar de 4 pessoas que foram muito importantes na minha vida. Essas pessoas me ajudaram muito. Então eu estava ali estudando sem condições nenhuma, assim, financeiramente, porque eu ia para a prefeitura cedo, né? Chegava na prefeitura às 7h30 e aí eu saía da prefeitura às 5h30, já ia direto para a faculdade. Então eu saía da minha casa às 6 horas, eu chegava meia-noite e 20. E eu ganhava pouco, eu fazia algumas coisinhas, ajudava em casa com alguma compra, alguns gastos. E eu realmente, com esse dinheiro que eu ganhava, ele não era suficiente para eu pagar alguma conta e para eu ter condição
de ir em casa tomar banho, eu não podia, eu não tinha condição muitas vezes de almoçar, eu não tinha condição de jeito nenhum de jantar, de comer alguma coisa na faculdade, então eu passava muitas horas em jejum, e então eu fui ajudada. Quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei 4 amigos, que eles são amigos até hoje. Eu perdi uma amiga tem pouco tempo, uma pessoa muito especial. Ela até roupa me dava. E aí eu consegui concluir a minha faculdade com mais 4 pessoas que entraram na minha vida e que foram muito importantes. Uns dando apoio moral, né? Aquele apoio, sabe assim, não, você vai conseguir, vamos junto aqui, a gente dá um jeitinho, tem que pagar isso, a gente ajuda, faz uma vaquinha, na hora de tomar uma Coca-Cola, comprava 2 cocas e eles dividiam comigo. Aí na hora de comprar um salgado ou um cachorro quente, comprava para mim também. Então eu passei o tempo da minha faculdade sendo ajudada, sendo motivada. Eu tinha pessoas que estavam me motivando, tipo assim, você vai conseguir, você não pode parar. E isso é um momento de muita reflexão, assim, de muita importância na minha vida. E aí hoje eu fico pensando se eu estivesse numa sala lá, naquela época, né? Se eu estivesse numa sala onde eu ganhasse R$ 600, que é o que eu ganhava na época, e eu tivesse rodeado de pessoas que ganhassem menos do que eu, por exemplo, como que eu iria estar hoje, né? Aquele ambiente ia me favorecer a melhorar, ia favorecer, eu ia realmente achar que eu precisava estudar, eu ia conseguir entender, ter um autoconhecimento, parar para perguntar se eu estou feliz assim, se eu não mereço coisa melhor, se eu não posso chegar mais longe, se eu não posso ter sonhos, alcançar uns sonhos, correr atrás de um objetivo. Será que se eu tivesse rodeado de pessoas, né, que financeiramente ganhasse menos do que eu, poderiam ter menos estudo do que eu, e aí? Como que ia ser a minha vida hoje se eu tivesse rodeada, né, de pessoas? Não é ser humano inferior, intelectualmente menos estudo do que eu, ganhasse menos do que eu ia me sentir como? Nossa, eu estou bem, estou ótima, porque tem pessoas que têm menos, ganham menos do que eu, se comportam diferente de mim, eu poderia me achar numa situação que eu estaria elevada, superior. Então, olha só a importância da gente conhecer o ambiente que a gente está, com pessoas que você convive, a energia que você troca, o conhecimento que você passa a ter, quando você realmente está num ambiente que vai favorecer o seu desenvolvimento como um todo, o seu desenvolvimento. Quando você desenvolve como pessoa, como ser humano, com certeza você vai se desenvolver profissionalmente em todas as áreas da sua vida. E isso aí é muito importante, tá bom? Então esse vídeo foi mais assim, para eu contar um pouquinho dessa história e para falar para vocês a maneira que eu acho importante, a maneira que eu me comporto hoje, os meus valores, o que eu busco para minha vida, os objetivos, pessoas que pensam que nem eu penso, pessoas que têm meta, objetivo, pessoas que têm sonho. Não basta só eu acordar e ficar contando um dedo para chegar ao sábado. Não é essa a minha intenção, a minha missão não é essa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha colaborado de alguma maneira na sua vida. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.